A gente vai dar início nessa aula de hoje a uma discussão sobre tratamento preliminar de esgotos, né? Ou seja, a gente, a partir dessa aula, a gente vai ver em detalhes a questão do tratamento preliminar e depois eu vou tocar algumas tecnologias mais utilizadas no Brasil, né? Pelo menos para vocês terem uma ideia mais geral dos fundamentos das tecnologias, um pouco da aplicação numérica, né? E aqueles que tiverem interesse são mais do que bem-vindos a se matricularem na minha disciplina de tratamento de esgotos, que vai ser ofertada agora, no próximo semestre, tá bom? Bom, portanto, o tratamento preliminar de esgotos, ele, como eu falei, é aquele tratamento que vai retirar ali fisicamente os sólidos grosseiros, a areia, óleos e gorduras, né, presentes, e que vão meio que preparar esses esgotos para o tratamento, por exemplo, biológico, que vai ficar a jusante desse tratamento preliminar. O tratamento preliminar, ele, como eu também falei na aula passada, ele é uma combinação ali das etapas de gradeamento, muitas vezes seguido da etapa de peneiramento, uma parte de remoção de areia, que a gente chama essa etapa de desarenação. Algumas estações existem unidades específicas para remoção de óleos e gorduras, e a gente tem também a presença de unidades de medição de vazão e ou controle de velocidade, como eu vou falar mais para frente. E se a gente tem uma estação elevatória ali dentro da estação de tratamento, essa estação elevatória também vai constituir esse tratamento preliminar de esgotos. Então, apesar de não ter ali uma função explícita, né, por exemplo, no tocante à remoção de material grosseiro e areia, por exemplo, numa elevatória, mas a estação elevatória ela tem um papel muito importante na questão do controle das sobrecargas, muitas vezes hidráulicas e orgânicas, principalmente hidráulicas, né? Especialmente quando a gente utiliza sistemas de alta taxa, como reatores UASB, que são reatores anaeróbios, né? Que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui na disciplina também. Bom, então a gente, enquanto engenheiro, a gente é sempre importante termos assim uma ideia de dimensão, né? O que é que eu entendo como uma estação de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Então, há uma estação que nós consideramos de pequeno porte, né? São estações até 10 mil habitantes, que é equivalente mais ou menos, né, a uma vazão de 20 litros por segundo. Eu coloco o termo aqui equivalente populacional, porque é um termo muitas vezes utilizado, gente, quando eu estou tratando de esgotos, né, de águas residuárias industriais. Que, obviamente, quando eu faço um projeto, eu não tenho uma população, eu tenho ali, no caso da indústria, eu tenho uma carga orgânica afluente, né? Eu tenho uma demanda hídrica, ou seja, tantos metros cúbicos de água por tantas toneladas ou por tantos quilos de unidade produtiva, e dali vai haver uma geração de esgoto, né? Então eu tenho ali uma vazão, né? Eu não tenho ali explicitamente uma população. Então, para cobrir essa lacuna, a gente trabalha muitas vezes com o equivalente populacional, ou seja, um equivalente populacional nada mais é do que, né, uma relação entre grama de matéria orgânica expressa em DBO ou em DQO por cada pessoa por dia, ou seja, eu calculo qual é a carga afluente ali da minha indústria, por exemplo, utilizo que vai estar em quilo de DBO, DQO por dia, e aí eu vou dividir por esse equivalente populacional, né, esse fator, que vai estar em grama ou quilograma de DBO, de DQO por habitante por dia,
né, quanto uma pessoa produz diariamente em termos ali de matéria orgânica, e quando eu calculo esse quociente, vai ficar só o habitante, né? Então, eu consigo dizer que uma indústria, por exemplo, uma indústria têxtil, de tantos quilos de DBO, de DQO por dia, em termos de carga orgânica, é equivalente a uma população de esgoto sanitário, né, que está contribuindo ali com o esgoto sanitário, de tantos mil habitantes, né? Então, eu consigo, de uma certa forma, comparar as unidades no tocante à parte industrial e também a parte de esgoto sanitário, tá? Então, uma ET de pequeno porte, ela é até 10 mil habitantes, o equivalente populacional. Muitas vezes eu estou trabalhando de micro-ETs, são vazões muito pequenas, por exemplo, em um prédio, né, ali em um condomínio, certo? Em uma pequena indústria, eu já estou trabalhando ali de vazões extremamente pequenas, né, em comparação a esses números que eu estou reportando para vocês. Uma estação de médio porte é uma estação que a gente trabalha, né, entre 20 e 100 mil habitantes, ou equivalente populacional, uma vazão aí entre 20 e 200 litros por segundo, e uma estação de grande porte é uma estação com a população ou equivalente populacional superior a 100 mil habitantes, né, ou seja, uma vazão acima de 200 litros por segundo, né, aí é o que nós contabilizamos, consideramos como uma estação de grande porte. Então, esse porte da estação, obviamente, que vai definir o tipo de sistema de tratamento preliminar que eu vou utilizar, né? Assim como, por norma, a norma que trata sobre tratamento de esgotos, né, é a NBR 12.209, de 2011, que ela traz alguns números de vazão máxima horária, né, ali afluente à estação de tratamento de esgotos, que eu sou obrigado a utilizar um tratamento preliminar, um gradeamento, uma unidade de desarenação mecanizada. Ou seja, não me faculta a questão de colocar a limpeza manual ou mecanizada. Me obriga, né, a colocação da limpeza mecanizada, porque, obviamente, à medida em que eu aumento o porte da minha estação, mais vazão vai chegar, mais resíduos eu vou ter que gerenciar ali na estação de tratamento, e, obviamente, que muitas vezes, quando essa geração é muito grande, né, é fundamental que eu aplique ali um tratamento mecanizado. Então, a norma, ela traz esse número aí de 100 litros por segundo, em termos de vazão máxima, horária ali, que eu sou, né, obrigado a utilizar um gradeamento mecanizado. As outras formas, né, os outros tipos de estação, vai depender muito ali, por exemplo, do orçamento disponível, da geração de resíduo, da disponibilidade de operador ali da minha estação, né, de proximidade, às vezes, da estação de tratamento da indústria, enfim, várias coisas interferem nessa seleção ou não de um sistema de tratamento preliminar mecanizado ou não, tá bom? Então, esse tratamento preliminar, como eu falei, ele é dividido especialmente nas operações de gradeamento, muitas vezes peneiramento, e também as unidades de retirada de areia, né, ou de desarenação, que a gente chama, né, de caixa de areia, né, que é a unidade de desarenação mais utilizada, são essas caixas, né, principalmente as do tipo canal, prismáticas retangulares, são as mais utilizadas, né, aí na remoção de areia, utiliza a remoção por gravidade, e aí, depois, essa retirada da areia se dá normalmente ali
é uma retirada manual, mas, uma vez mais, depende muito da concepção de porte de estação de tratamento, se ela é mais descentralizada ou ela é mais centralizada, né? Se ela for mais centralizada, mais facilmente excederá, por exemplo, esse valor aí de 100 litros por segundo, né? E aí se utiliza uma remoção mecanizada ali desses sólidos que chegam na estação de tratamento, tá bom? Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir, de aprender um pouquinho mais sobre essas várias possibilidades, né, de utilização de gradeamento e de remoção de areia em estações de tratamento. Então, a primeira operação que a gente vai discutir é a operação de gradeamento. Então, imagine que aqui está o meu esgoto que está chegando na estação de tratamento, ali. Está vindo, às vezes, ou por gravidade, se eu tenho carga suficiente ali, né, como a gente aprendeu na disciplina. Se o meu sistema de esgotamento sanitário, ali o último PV, por exemplo, tem condições de chegar, né, o esgoto na estação de tratamento pela força da gravidade, maravilha, eu não vou precisar gastar com elevatório, nem com energia, ali para sistemas de bombeamento. Maior parte das vezes não é o caso, e aí eu tenho que utilizar uma estação elevatória, fazendo com que o esgoto chegue ali na estação de tratamento. E aí, como eu falei, às vezes esse tratamento preliminar, ele é elevado, ou às vezes ele é, né, ali rente ao nível do terreno natural. Imagine que aqui seja o terreno natural, por exemplo, né, uns 30 centímetros, por exemplo, acima dessa cota aqui, sei lá, 50 centímetros, ou muitas vezes esse tratamento aqui, ele vai ser enterrado, vai depender exatamente da cota de chegada ali do meu esgoto, quando ele chega por gravidade. E aí, eu vou ter ali um conjunto de barras. Essas barras aqui, elas, dependendo da forma de limpeza, elas podem ter uma angulação mais suave, por exemplo, de 45 a 60 graus, quando a limpeza é manual, e ela pode chegar a ângulos bem elevados, próximos às vezes de 90 graus, quando a limpeza é mecanizada. Depois, e algumas vezes, essas barras aqui, eu posso ter a colocação de diferentes barras aqui. Por exemplo, uma barra, né, um conjunto de barras com espaçamento maior, que nós chamamos de gradeamento grosseiro, muitas vezes seguido de um gradeamento médio, aí o espaçamento entre as barras vai ser menor, ou seja, eu vou remover sólidos mais de diâmetro, de tamanho maior no gradeamento grosseiro, e depois eu vou remover uma outra parte no gradeamento médio. Às vezes eu vou ter um gradeamento médio seguido de gradeamento fino. Tudo vai depender, pessoal, desses aspectos, de características dos esgotos que estão chegando e também do porte ali da minha estação de tratamento. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com uma estação muito pequenininha, às vezes eu posso ter na estação um gradeamento fino, ou seja, a quantidade de resíduo que eu vou separar vai ser maior, mas como eu vou produzir pouco, isso não interferirá tão expressivamente na questão da operação da estação de tratamento. Por outro lado, se eu tiver uma vazão muito grande, eu não posso optar somente por um gradeamento fino, porque senão a quantidade de vezes que eu vou ter que estar removendo esses sólidos ali é tão grande que vai comprometer a operação da estação como um todo. Então, aí eu trabalho com gradeamento grosseiro, seguido de médio, muitas vezes até mesmo seguido de fino. Tudo vai depender do projeto, dos constituintes, do porte da estação, tá bom? Depois dessa etapa aqui de gradeamento, eu tenho uma etapa de retirada ali de areia, que acontece, né, normalmente em uma caixa de areia, como essa que vocês estão vendo aqui, olha.
é tipo como se fosse um depósito em que a areia ela vai sedimentar. Mais para frente, a gente vai apresentar, né, um pouco mais da física desse mecanismo de sedimentação, que eu posso adiantar, né, que segue a lei de Stokes. No projeto, a gente trabalha com diâmetros de partículas da ordem ali de 0,2 milímetros. A gente trabalha também, né, em se assumir, por exemplo, um número de Reynolds abaixo de 1. Então, tem uma série de condicionantes aqui para o estabelecimento dessa velocidade aqui, né, horizontal, assim como o cálculo desse comprimento aqui, L, para exatamente permitir que essa partícula acabe sedimentando e ficando nesse volume aqui, olha, que é um volume destinado ao acúmulo desse material. Ou seja, de tempo em tempo, quando esse volume aumenta aqui demais, né, eu tenho que remover de maneira a evitar que ele acabe entrando ali na unidade biológica, causando o assoreamento ali da unidade biológica, né, e muitas vezes comprometendo ali a eficiência, né, a estabilidade operacional do sistema de tratamento. Especialmente quando a gente utiliza sistemas de alta taxa, que o volume reacional é um volume muito menor, então esse aporte de areia, de material inerte, né, compromete ainda mais as sobrecargas hidráulicas, né, ali do sistema. E depois disso, né, aqui muitas vezes eu tenho a medição de vazão, que a unidade, né, ou a forma de medição de vazão mais utilizada em estação de tratamento ainda é, né, a calha-Paschen, né, que certamente vocês viram na disciplina de hidráulica, que é uma forma de medição de vazão de conduto livre. É uma das formas, né? E no caso da calha-Paschen, ela ainda ajuda na questão do controle da velocidade aqui na caixa de areia, na unidade de desarenação. A gente vai ver também um pouco mais para frente, tá bom? Bom, então, aqui, no gradeamento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, no canal de acesso, aqui nesse canal, ó, um conjunto de barras retas ou curvas, como a gente vai ver, espaçadas aqui, que vai depender exatamente se eu estou trabalhando com gradeamento grosseiro, gradeamento médio, um gradeamento fino, um gradeamento ultra fino. Obviamente que quanto mais eu utilizo barras grossas, mais eu vou ter que ter de largura ali daquele meu canal de acesso. Por quê? Porque a área útil vai ter que ser calculada, né, ali para aquele fluxo, para conferir uma determinada velocidade máxima, e quanto mais eu tiver de área sem ser área útil, né, ocupada pela barra ali, eu vou precisar de mais espaço, né, para a colocação dessas áreas necessárias para o escoamento do esgoto, tá bom? Então, a gente vai ver tudo isso aqui na disciplina. E uma vez mais, aqui os sólidos eles vão se acumular, eu vou ter uma determinada perda de carga, que a gente considera aqui nessa figura essa diferença entre o nível do esgoto a montante da grade e o nível de esgoto a jusante ali da grade. Obviamente que quanto maior a perda de carga, quanto maior é a quantidade de sólidos que se acumulam aqui nessa parte anterior da grade, a montante aqui da grade, maior será essa diferença, né, entre os níveis de montante e de jusante. E essa angulação dependerá da forma de limpeza. Formas de limpeza manual, como eu falei, esse ângulo aqui, ele é entre 45 e 60 graus, normalmente. Em algumas excepcionalidades, a gente consegue projetar com ângulo de 30 graus, por exemplo, né? Mas em coisas excepcionais.
né, em circunstâncias excepcionais, e para sistemas de limpeza mecanizada, próximos aqui, 75 graus, 85 graus, muitas vezes chegando a ângulos de 90 graus. Bom, então, os sólidos que chegam ali na estação de tratamento, como a gente já discutiu, eles dependem grandemente, né, das características ali da bacia hidrográfica, né, ali, ou muitas vezes do nível de educação sanitária e ambiental da população, se joga resíduos sólidos, por exemplo, nas tampas ali dos postos de visita, por exemplo, as ligações clandestinas de águas pluviais, depende do poder socioeconômico, depende ali do tamanho da bacia de esgotamento, né? Então, um conjunto de fatores que influencia a composição desses sólidos grosseiros presentes ali no esgoto, e, obviamente, que o material que vai ser retido, que a gente chama de material gradeado, a quantidade dependerá sobremaneira do espaçamento entre as barras que a gente está contabilizando. Obviamente, se eu estou trabalhando com espaçamentos menores, a quantidade de resíduos que eu vou remover fisicamente na estação de tratamento vai ser maior, tá bom? E esses sólidos, como eu falei, eles são originados a partir da areia que entra no ralo, da areia que se infiltra ali na tubulação, dos resíduos que são jogados ali clandestinamente nos postos de visita, etc. Por que é importante eu retirar? Porque eles causam assoreamento, porque eles causam problemas hidráulicos nos sistemas biológicos, né? Porque eles podem causar problemas de assoreamento não só no sistema biológico, mas nos corpos de água, né, se eu acabar não removendo esses materiais na estação de tratamento, né, e os problemas de assoreamento a gente já discutiu aqui na disciplina, tá? Qual é a frequência de limpeza, gente, desse material na grade, no mínimo diária? E isso vai depender, né, essa frequência ali diária vai depender, obviamente, da produção dos resíduos ali no sistema de gradeamento. E, como a gente vai ver, no gradeamento mecanizado, isso meio que é contornado esse problema, né? Ou seja, na medida em que a perda de carga vai aumentando, né, ali com os sólidos que vão ser removidos, o sistema automático ali de limpeza vai ser acionado mais ou menos vezes, né? Que é diferente quando eu opero ali com um sistema manual, que vai depender ali do treinamento, da boa vontade do operador da estação de tratamento, do nível de comprometimento do operador da estação de tratamento. Por quê? Porque se eu começo a gradear muito material, né, ou seja, ficar acumulado ali muito material no sistema de gradeamento, além de aumentar o nível, né, do esgoto no canal de montante, consequentemente a diferença entre os canais de montante e jusante vai aumentar, a tendência é que esse material que é gradeado, ele comece a entrar, dependendo da velocidade, se eu aumento muito a velocidade ali pela diminuição da área útil, a medida é frequente que uma parte desse material comece a entrar nos sistemas de tratamento, no sistema biológico, né, causando os problemas que a gente já discutiu. Portanto, a frequência depende muito, né, e é uma etapa extremamente importante para o bom funcionamento da estação como um todo, tá bom? Beleza. Quais são outros fatores que influenciam nessa composição em algumas estações, gente? Se recebe resíduos de limpa fossa, e obviamente que esses resíduos contêm muita areia, então certamente vai ser produzido muita areia ali na estação de tratamento. Depende muito se existem outras estações elevatórias, né, ali a montante da estação de tratamento de esgotos. Por quê? Porque na própria elevatória, muitas vezes, a gente já tem a etapa ali de retirada de uma parte desses sólidos grosseiros, ali no
nos cestos coletores, né, ali colocados na saída da tubulação, da elevatória, na entrada ali do poço de sucção, né, a gente apresentou aqueles cestos coletores de detritos, ou muitas vezes, como eu falei também, dependendo do porte da estação elevatória, tem um tratamento preliminar completinho colocado ali na estação elevatória. Obviamente que isso vai diminuir a quantidade de resíduos gerados ali na estação de tratamento, tá bom? Qual é o destino final desse material gradeado? Normalmente, aterro sanitário, né? Obviamente precisa existir ali um aterro sanitário naquele município, a gente sabe da problemática do destino final de resíduos sólidos no Brasil, né? E quando não existe um aterro sanitário, esses resíduos são levados para lixões como destino final. Não é o ideal, mas muitas vezes o gerenciamento possível em um dado município, né? Ali de que não existe um aterro sanitário, tá bom? Bom, alguns condicionantes frequentes do sistema de gradeamento, como eu vou mostrar, é sempre importante, na retirada desses sólidos grosseiros, a gente retirar o máximo possível do líquido que vem junto com os resíduos, né? A gente promover essa desidratação ali dos resíduos. Por quê? Porque quanto maior o teor de umidade, maior é a probabilidade de geração de odor, assim como do surgimento ali de insetos, né? De roedores na estação de tratamento. Então, a gente projeta unidades de desidratação ali, que são espécies de bandejas perfuradas ali para... no momento em que a gente retira o material gradeado, já coloca ali para drenar esse líquido, e aí, a partir daí, um resíduo grosseiro, né, um resíduo sólido mais seco, menos úmido, né, é colocado ali num container, né, num determinado recipiente, que vai acumular aquele resíduo de tempo em tempo até ser encaminhado para aquele destino final que a gente acabou de comentar. Obviamente que, em termos de gerenciamento, né, de condicionamento ali desse material gradeado, por exemplo, se você tem uma estação de pequeno porte, é importante que não se trabalhe com containers ou com volumes de acumulação muito grandes, né, para evitar exatamente que eles fiquem ali na estação durante muito tempo. Para aquelas estações maiores, ou que você tem, muitas vezes, a proximidade ali de aglomerados urbanos, etc., além da adição de cal, né, que é um agente que ajuda no controle de odor, muitas vezes é importante que a gente projete ou contemple a cobertura desses containers, ali com lona, com plástico, de maneira a conter, né, o máximo possível esses agentes odorantes, né, que são gerados ali no processo de degradação anaeróbica que acaba acontecendo, e pelas correntes de vento ali, esses gases acabam se dispersando facilmente e chegando nas residências e causando problemas, como eu falei, na parte de elevatório, né, de reclamações, de ações junto ao Ministério Público, reclamações na ouvidoria das agências reguladoras, etc. Tá? Beleza, então aqui é apenas para mostrar para vocês a geração de resíduos ali em função do espaçamento entre as barras aqui, ó. Então, 12,5 milímetros de espaçamento, estima-se uma geração de 50 litros de resíduos sólidos grosseiros retidos, né, por cada 1.000 metros cúbicos de esgoto, que passam ali no sistema de gradeamento. Se eu tenho um espaçamento de 20 milímetros, né, ou 2 centímetros, 38, e assim vai. Obviamente que à medida em que eu aumento o espaçamento entre as barras, menos resíduos eu vou reter, né? Então, a gente tem, muitas vezes, que fazer uso de uma sequência de grades, né? Uma grade mais grosseira, ou seja, um espaçamento maior, seguido de um espaçamento menor, né? Para exatamente eu fazer a retirada gradativa ali
dos resíduos que chegam na estação de tratamento. Bom, então, imagina que isso aqui seja o tubo que está chegando ou por gravidade ou por recalque ali proveniente da estação elevatória. Eu tenho esse canal de acesso aqui, ó. E aí eu posiciono a minha barra aqui em uma determinada largura, exatamente, né, em função da área útil necessária, né, aqui para a passagem dos esgotos. Depois, isso aqui é o meu canal de montante, isso aqui é o meu canal de jusante. Depois de passar por essas grades, né, e como eu falei, às vezes eu tenho dois conjuntos, né, uma grade grosseira seguida de uma média seguida de uma fina seguida de outra grade fina, vai depender do porte da estação. Eu tenho a retirada de areia nas caixas de areia e depois eu tenho a minha unidade de medição de vazão, que vai, obviamente, ajudar, nesse caso aqui, no caso de uma calha Pacha, e no controle da velocidade aqui horizontal na caixa de areia. A gente vai falar isso mais para frente. Quais são os materiais que nós utilizamos nesse sistema de gradeamento? Materiais diversos, vai depender grandemente ali da disponibilidade, facilidade de confecção dessas grades, né? Os materiais mais utilizados são grades em ferro, em aço carbono, em aço inoxidável. A gente utiliza, algumas vezes, até grades em fibra de vidro, né? Vai depender muito ali do porte da estação, né? Por exemplo, em microETS, eu venho verificando muito a utilização de sistemas de gradeamento em fibra de vidro, tá? Por exemplo. No caso de algumas pequenas estações, às vezes a gente utiliza compensado naval na forma de colmeia, né? Para facilitar aí a retirada dos sólidos de menor porte. Obviamente que para isso, né, nas grandes estações, isso aqui não faz muito sentido, né, mas para as microETs, algumas vezes a gente vem utilizando, né, gradeamentos na forma de colmeia e não na forma de barras, como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Mas aí o ferro tem que ter uma proteção muito boa, né, porque senão ele vai rapidamente corroer, por causa do H2S, então uma proteção, uma pintura bem caprichada, vamos chamar assim, né? E obviamente que mesmo assim ainda tem que ter manutenções ali preventivas, ou muitas vezes a troca da grade quando ela já começa a apresentar um grau de corrosão muito elevado. Obviamente que a grade de ferro é mais barata do que a grade em outros materiais, por exemplo, em aço inoxidável, né, ou em aço carbono, né, mas esses últimos são bem mais resistentes à questão da corrosão. Os ângulos eu já falei, variam de 45 a 90 graus e excepcionalmente de 30 graus, né? De 45 a 60 em limpeza manual e acima disso para limpeza mecanizada. Beleza. Então, a seleção vai depender da vazão afluente, como eu já falei, né? A NBR 2209 obriga a limpeza para vazões acima de 100 litros por segundo, vazão máxima horária, a limpeza mecanizada, a frequência de limpeza também vai depender, e também aspectos financeiros, né, custo de aquisição, manutenção, operação, né, ali envolvidos na estação de tratamento de esgoto sanitário ou mesmo de esgoto industrial, porque tudo isso se aplica também à questão das estações de esgoto industrial. Bom, isso aqui é como se fosse um gradeamento, né, de limpeza manual. Isso aqui é na indústria de cerveja. Vocês estão vendo aqui as barras, o espaçamento, os resíduos que ficam retidos aqui no canal de montante, né? Observem outros elementos, toda a parte de construção civil aqui envolvida, a questão de guarda-corpo, né? Importante aqui para a segurança do operador, de transeuntes que estão ali passando perto da estação de tratamento,
né, visitas técnicas que muitas vezes acontecem ali nas estações de tratamento, etc. Então, o operador ele vai pegar uma espécie de ciscador, que nós chamamos de rastelo, que é o termo técnico correto. Ele vai pegar isso aqui, vai percorrer nessa parte frontal e retirar o máximo possível da umidade aqui. Nesse caso aqui não foi previsto uma bandeja de desidratação, mas em outras situações eu vou mostrar para vocês. E aí, esse material é armazenado num container, muitas vezes a adição de cal, para, como eu falei, eliminar ou minimizar a formação de gases odorantes, e de tempo em tempo o envio desse material para o aterro sanitário. Isso aqui é uma vista de que muitas vezes para as estações maiores eu trabalho com canais, né, com divisão ali de fluxo do meu esgoto afluente em várias unidades de gradeamento, né? E o material que eu retiro aqui, ó, é encaminhado para essas bandejas aqui de desidratação. No fundo aqui há uma espécie de colmeia perfurada, né? Ali o líquido drena, cai no canal aqui, o esgoto está indo aqui nesse sentido, ó. E aí esse material isento de umidade é retirado com uma pá, com uma enxada, etc., e é armazenado em um container. Muitas vezes a gente utiliza, né, gradeamentos, como eu falei, mecanizados, né, como esse que vocês estão vendo, e o que é que acontece? O resíduo, ao invés de ser retirado com um rastelo ali, o operador fazendo esse serviço, é feito mecanicamente. Nesse caso, os resíduos caem aqui nesse local, ó, com um parafuso transportador. Esse parafuso funciona, joga os resíduos para cá, e essa esteira, né, faz com que os resíduos sejam acumulados nesse container que vocês estão vendo. Bom, então, o sistema de gradeamento ele pode ser classificado de diversas formas, né, em relação à capacidade de retenção, ou, em outras palavras, o espaçamento entre as barras. A gente já falou, gradeamento grosseiro, médio, fino e ultrafino. Ele pode ser classificado em relação à forma de limpeza, que também já falamos, né, em limpeza manual ou mecanizada, e ele também pode ser classificado em relação à forma das barras, né? Eu tanto tenho barras retilíneas, como essas que eu apresentei para vocês, quanto eu tenho também a possibilidade de utilização de barras curvas, né? Que são as grades ou sistema de gradeamento rotativo. São as grades rotativas. Então, eu vou mostrar para vocês esse conjunto de possibilidades, né, de gradeamentos mecanizados nessa aula de hoje. Beleza. Quais são os tipos de materiais que são passíveis de remoção nesses gradeamentos diversos aí que eu apresentei, grosseiro, médio, fino, etc. Eu tenho aqui o espaçamento em milímetros, espaçamento entre as barras, por exemplo, gradeamento grosseiro de 4 a 10 centímetros, gradeamento médio de 2 a 4 centímetros, gradeamento fino de 1 a 2 centímetros, e o gradeamento ultra fino abaixo de 1 centímetro, tá? Muitas vezes de 0,3 centímetros ou 3 milímetros, aqui como vocês estão vendo. E aqui são seções típicas, não são as únicas. Vai depender da disponibilidade ali da barra. O que a gente precisa é só adequar a largura do canal afluente em função, obviamente, desses aspectos aqui das dimensões ali da barra, tá bom? Por exemplo, essa barra aqui de 9,5 de largura por 50 de comprimento, essa aqui 12,7, ou seja, mais larga, por 38,1 de comprimento, né? Ou seja, vocês estão vendo que isso depende muito ali da chapa, né? Ali do perfil de barra que o sistema de gradeamento vai ser confeccionado em um dado material ali que eu mencionei anteriormente. E aqui a gente tem o tipo de material, obviamente observem aqui latinhas de cerveja, refrigerante, plástico, madeira, são no gradeamento médio, né? No gradeamento grosseiro eles passam
né, batido aqui, mas se removem outros sólidos grosseiros ali que chegam na estação. Normalmente, o gradeamento grosseiro, ele é manual, a limpeza dele é manual. E esses outros aqui é facultado, né? Tanto eu posso ter a limpeza mecanizada quanto limpeza manual, e eu já falei os motivos. Isso aqui eu já mostrei, né? A utilização dos rastelos na limpeza manual. Exemplos aqui de rastelos, ó, pode ser um ciscadorzinho como esse aqui, vai depender muito da disponibilidade. O que importa no final das contas, né, é que se remova adequadamente os sólidos que vão ficar retidos nessa parte aqui frontal do sistema de gradeamento. Esse aqui é o outro rastelo que vocês estão vendo, né? Esse aqui vai ser percorrido aqui nessa parte frontal, removendo, né, ali os sólidos grosseiros retidos. Uma outra vista aqui da bandejazinha de desidratação, removo manualmente aqui, está aqui as ferramentas, vocês estão vendo, por exemplo, o rastelo, está aqui ele, o líquido vai ser drenado, vai se juntar com o esgoto que vai seguir aqui para o restante da estação de tratamento, e o material isento de umidade vai ser colocado aqui por meio dessa pá ou enxada aqui nesse container, né? Muitas vezes com o uso de um carrinho de mão, quando esse container ele está posicionado a uma determinada distância do local de geração ali dos resíduos sólidos, ou do material gradeado. Bom, e aí, quando eu utilizo um gradeamento mecanizado, eu tenho diferentes possibilidades de esse sistema ser acionado. A forma mais usual que vem sendo aplicada nas estações de tratamento atualmente é a utilização de sensores de nível, né? Esses sensores, por exemplo, do tipo ultrassônico, que a gente vai mostrar mais para frente. Então, o que é que acontece? É como se fosse um sensor de um elevatório, por exemplo, né? Que às vezes eu posso ter ali um sensor acusando um determinado nível de alerta, enfim, tá? Então, o que é que vai ser? Vai ser um sensor que eu vou colocar no meu canal de montante, que, na medida em que os sólidos eles vão ser acumulados ali no canal de montante, o nível vai aumentar, né, não? Então, quando chega num nível pré-determinado, o meu sensor ultrassônico vai mandar um sinal, um recado, lá para o quadro de comando, né, fazendo com que o sistema de gradeamento mecanizado se inicie. Então, vem ali um sistema de rastelamento mecanizado, percorre ali automaticamente na parte frontal da grade, removendo ali os sólidos grosseiros, até o nível do canal de montante diminuir para um nível pré-determinado. Aí o meu sistema de rastelamento vai parar. Aí vai se acumular sólidos grosseiros ali na grade, o nível vai subir. Chegou no nível que eu pré-determinei, o sistema é acionado. E assim vai, né, funcionando automaticamente. Né? Obviamente que quanto mais sólidos grosseiros são retidos, mais frequente é esse acionamento ali do meu rastelo, né, do meu sistema de rastelamento. Tá bom? Eu posso ter um sistema que é colocado a partir de um temporizador, né? Eu posso predeterminar que eu vou realizar essa limpeza, sei lá, a cada 6 horas ou a cada 4 horas. Então, eu programo ali um temporizadorzinho para, em um tempo pré-definido, se fazer essa limpeza, e não necessariamente vinculada ali a um nível pré-estabelecido no canal de montante, que é medido, né, por exemplo, em um sensor de nível do tipo ultrassônico. Isso aí é uma outra possibilidade. E uma terceira possibilidade é um acionamento manual mesmo. O próprio operador olha ali, o jeitão ali, a quantidade de resíduo que está se acumulando, e ele aperta um botão de liga ali, e depois, quando ele nota que já está limpo, ele desliga o sistema de limpeza mecanizado. Tá? Esse terceiro, cada vez é menos utilizado, exatamente por quê? Porque
se objetiva, na maior parte das estações, diminuir a demanda operacional ali dos operadores, né? Diminuindo, consequentemente, falhas operacionais, né? Exatamente pelo operador que acaba negligenciando essa etapa de remoção desses sólidos grosseiros. Quais são os principais sistemas de gradeamento mecanizado? A gente tem esses aqui, olha, grade do tipo cabos, grade do tipo corrente cremalheira, grades do tipo rotativas, grades do tipo escalares e grades do tipo parafuso transportador. E esses 3 pontinhos aqui é exatamente para demonstrar que nós temos no mercado muitas outras opções de sistema de gradeamento. O que é que vai imperar nessa questão da escolha? A profundidade do canal ali, de montante, né? Tem grades que são limitadas ali, uma determinada altura de canais de montante. Também o orçamento disponível, algumas grades, obviamente, são mais baratas, mas apresentam, por outro lado, mais problemas operacionais. Então, é aquela escolha, né? Eu vou investir mais no início de plano e diminuir ali a minha demanda de manutenções preventivas e corretivas, ou o contrário, né? Eu tenho esse orçamento, eu tenho esse recurso já no início de plano, então tudo isso vai interferir na escolha do fabricante, né? Alguns materiais têm uma vida útil maior do que outros, dão menos problemas do que outros, né? Alguns são tecnologia nacional, outros são tecnologias importadas. Tudo isso interfere nessa escolha aqui do sistema de gradeamento. Como eu falei aqui, a história da vazão e da obrigatoriedade aqui de cada um, né, assim, do sistema de gradeamento das minhas estações de tratamento, né, dependentes aí dessa vazão máxima horária afluente. Bom, então vou apresentar aqui algumas dessas possibilidades. Um gradeamento do tipo cabo, certo? O que é esse sistema de gradeamento? Primeiro que ele é utilizado grandemente para gradeamento médio. Quais são os materiais principais de confecção? Ou aço carbono ou aço inox, são os principais. São materiais resistentes ali à questão da corrosão, né? Que vão ter mais resistência também na questão do acionamento, né, frequente, na medida em que aumenta ali o tempo de operação da minha estação, né? Muitas vezes os resíduos vão sendo incorporados ali na medida em que eu aumento o número de ligações do meu sistema de esgotamento sanitário, né? Tenho, como eu falei, a geração de gases odorantes ali, de gases que vão causar problemas de corrosão, né? Então, é importante que nesse sistema de gradeamento eu controle ao máximo a questão da turbulência para evitar essa dissipação de gases corrosivos e odorantes no sistema de gradeamento. A inclinação é dessa ordem de 75 graus, é o sistema de gradeamento mais barato que se tem normalmente, e para todos os sistemas a gente vai ver, gente, que tem muito esse elemento. Um pórtico, que é uma estrutura ali metálica que vai segurar, né, ali o rastelo, e esse rastelo ele vai ser seguro pelos cabos de aço que vão estar, né, presos ali a polias, e essas polias elas são movimentadas a partir de um moto redutor, né, que vai exatamente ser ligado no momento em que o meu sistema de rastelamento é acionado, tá? Então, tá aqui, ó, isso aqui é que eu estou chamando de pórtico, ó. Isso aqui são os cabos de aço, ó. Isso aqui são os rastelos, ó, que vão percorrer aquela parte frontal lá do sistema lá da grade que vai ser posicionada lá no canal de acesso do esgoto na estação de tratamento. Elas são mais baratas, como eu falei, mas esses sistemas eles são mais suscetíveis a
problemas operacionais, especialmente de desnivelamento do rastelo, né? Porque todo esse nivelamento vai depender muito do nivelamento entre os cabos aqui, né? Muitas vezes você tem ali o aparecimento de determinados determinadas forças ali, muitas vezes de torques, etc., que acabam desnivelando esses cabos, né? Aqui, consequentemente, acaba diminuindo a eficiência de remoção ali do material gradeado. Outra vista aqui do sistema de rastelamento, olha, né? Os cabos fazem com que desça aqui o rastelo, ó, ele percorre essa parte, e todo sistema de gradeamento, gente, tem um sistemazinho que a gente chama de sistema de rastelamento, que é exatamente o sistema que vai fazer com que os sólidos grosseiros removidos aqui no rastelo saiam, né, aqui e sejam coletados ou numa bandeja de desidratação, ou muitas vezes são encaminhados para uma esteira, como aquela que eu mostrei anteriormente, e a partir daí vão se acumulando, né, e o operador vai tendo o trabalho somente de verificar ali a questão do nível de umidade, a colocação de cal, e, obviamente, quando chega no volume máximo do container, ele trocar, né, e fazer com que aquele outro seja encaminhado a um destino final. Uma vista aqui, olha, de todo o sistema, o quadro de comando, o motor, né, o sistema de descida do rastelo, que está aqui, ó, né? Então, aqui os cabos, ó, nessas polias aqui no motorredutor, aqui a tua grade, colocada lá no canal de acesso, ó, por aqui, né? E aí ele fica nesse movimento descendente e ascendente, né? Na medida em que ele é acionado a partir de uma daquelas formas que eu falei anteriormente para vocês. Então, eu queria parar por aqui para perguntar para vocês se tem alguma dúvida, né? Aqui, mais uma vez, ó, sistemas do pórtico aqui, o motorredutor, os cabos, certo? Aqui o rastelo, ó. E aí a divisão do esgoto, muitas vezes, em vários canais, né? Que vão depender, obviamente, do porte ali da estação. Queria só passar um videozinho aqui para vocês, que eu acho que vai, de uma certa forma, ilustrar um pouquinho tudo isso que a gente comentou. Bom, então isso aqui, ó, é uma grade do tipo rotativa, que a gente vai iniciar na próxima aula, mas a gente já apresenta aqui alguns elementos, olha. Então, eu tenho aqui um canal, ó, de acesso, e aqui eu tenho o meu rastelo, ó, no caso da grade rotativa, são dois rastelos, um em cada cabeça aqui desse elemento aqui que vocês estão vendo. O motorredutor, que vai fazer com que isso aqui gire. O pórtico aí que vocês estão vendo, ó. Aqui é o rastelo, aqui é a grade, ó, sistema de gradeamento. No caso de grade rotativa, é uma grade curva. Isso aqui que eu estou mostrando é o sistema de rastelamento dessa grade rotativa. Então, percebam que ela percorre a parte frontal, ó, e depois eu tenho um sisteminha que vai remover o que ela retira ali da parte frontal, e fica acumulado aqui nessa bandeja de desidratação, e depois o operador, com uma pá, com uma enxada, retira ali e coloca num container. Aí vem a outra. Isso aqui que vocês estão vendo do outro lado, ó, que vai aparecer, pronto, tá aqui ele. Ó. Isso aqui é o sensor de nível. Ó. Então, o que é que acontece? Esse nível, no momento em que ele aumenta, chega no máximo, ele manda um sinal para esse sistema aqui funcionar. Removeu sólidos grosseiros, baixou o nível aqui do canal de montante, ele para. Faz com que a grade pare.
Ó, só mostrando de novo o sistema de rastelamento. Percorre, e aí o sistema de rastelamento retira os sólidos. Ó. Então, no final das contas, toda grade tem ali um sistema específico de rastelamento, que vai cair, ou no caso de uma grade rotativa, né, nesse caso aqui, nessa bandeja de desidratação, ou dependendo do número de canais ali, eu posso ter a inclusão de uma esteira, certo? Que eu vou mostrar aqui em outro vídeo, em outro tipo de sistema de gradeamento que a gente vai apresentar. Mas é só para vocês entenderem um pouquinho dos princípios, tá bom? Só um momento. When it comes to liquid-solid separation for wastewater treatment, Parkson's Hi-Core Helicive is a reliable and economical option, proudly made in the USA. With over 1,100 installations since 1992, many are still in operation nearly 30 years later. The Helicive combines fine screening, solids conveying, and dewatering in one compact system, saving valuable time, resources, and space. Esse aí Isso aí é o que a gente chama de gradeamento do tipo parafuso transportador. A stainless steel tube surrounds and encloses the spiral, minimizing odors and providing a hygienic operation. This innovative design makes it possible to combine key operations without the need for additional dewatering equipment. Because it's shaftless, it handles a greater volume of solids and can easily convey stringy solids. In operation, influent flows down the channel and enters the screening area. Solids are trapped by the 1/8 to 1/4 inch fine screen openings, while the process liquid goes through with minimal head loss. As solids build up on the screen, the water level rises, and the level switch starts the motor. Brushes on the spiral flights dislodge solids and keep the screening surface clear. Captured solids are then conveyed upwards to the dewatering zone, where they are compacted into a plug. As solids are pressed against the plug, liquids are extracted from the solids and returned to the channel for further treatment. The timed flushing cycle keeps the outside of the press zone clear. Dewatered solids are discharged into sealed bags or containers for easy disposal, and the motor shuts off as the system waits for the next cycle. The Helicive is available in 35-degree and 45-degree installation angles and multiple spiral diameters for channel widths and flows up to 8.5 MGD, providing a variety of options for even the most demanding conditions. After listening to our customers' needs, today's Helicive incorporates many operator-friendly features to make long-term use easy. The brush is in 180-degree segments, allowing only worn sections to be replaced without removing the spiral from the basket, saving time. The Brush Saver control feature momentarily reverses the spiral at every stop, allowing the bristles to stand up instead of lay flat, and increasing brush life by 25%. A fourth wear bar in the conveying section increases wear bar life by 30%. A flanged drive shaft allows for easy spiral removal. The discharge section has increased in size and features a fully hinged top cover to allow for easy access. A feature unique to Parkson is the retractable spool in the press zone. The multiple position spool can be easily and manually set to achieve drier solids or set in easy wipe mode, which allows wipes and rags to exit earlier to minimize clogging potential. In addition to in-tank versions, Parkson also offers the Hi-Core Helicive M+ for out-of-channel installations. Functionally the same as the in-channel model, this version has the versatility of being self-contained in stainless steel tanks. For a batch process, like septage receiving, the Helicive Plus is a great choice to prevent plant upsets, protect downstream equipment, and reduce hauling costs. Helicive systems are mechanically simple and very adaptable. They can easily be installed and retrofitted to fit a variety of installations.
The system is delivered fully assembled and can also be installed and operated in the same day. Day-to-day operations are trouble-free as the entire system pivots up and out of the water for easy access to every part. Our line of screening equipment has been engineered with precision and built to last for decades. With over 60 years of experience and thousands of installations worldwide, Parkson is a trusted leader in the wastewater industry, known for quality and reliability.